Olá, alunos! A nossa aula introdutória hoje vai falar sobre expressões algébricas, tá? As expressões algébricas, as expressões vocês já conhecem, vocês já resolvem. Agora, a parte algébrica é o que vocês vão conhecer, é o que todo mundo fala quando coloca o quê? Letrinhas, né? Pra gente começar a resolver. Mas não se assustem, tudo muito tranquilo, tudo que vocês são capazes, tá bom? Vamos lá, com muita calma, eu vou fazer com vocês essa aula introdutória, para vocês conseguirem resolver o PET, ok? Então, vamos lá? A nossa aula introdutória da semana 2 do PET 4, expressões algébricas. Então, aqui, nas expressões algébricas, vamos conhecer, então, o que significa expressões algébricas. Bom, quando nós falamos de expressões, a parte das expressões vocês já conhecem, né? E a parte algébrica? O que significa isso, né? A parte algébrica. Vamos ler aqui comigo. Expressões matemáticas que apresentam números e letras, ou então somente letras, envolvendo operações. Quais são as operações? Soma, subtração, divisão, multiplicação, tá? São denominadas expressões algébricas. Então, a parte da álgebra é a parte que vão entrar as letrinhas. Porém, essas letrinhas, elas são extremamente importantes para vocês, porque elas vão representar números, tá? Elas representam números e são chamadas de variáveis. Então, qualquer letra que vocês quiserem usar minúscula, tá? Normalmente é do nosso alfabeto e minúscula. Ela vai estar representando um valor, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês uma expressão algébrica. Olha só, 3x ao quadrado. Gente, sempre que tiver agarradinho um número, uma letra, ou então duas letras, aqui significa que tem uma multiplicação. Está ocorrendo uma operação ali de multiplicação, tá? Então, tá aqui 3x ao quadrado, x elevado a 2. Aqui, ó, a gente tem uma multiplicação. E a gente tem essa letrinha, que é a variável x, e ela está elevado ao quadrado. Então, esse x, ele representa um número, tá? Que vocês mais na frente vão aprender a identificar esse número. Ou eu posso falar para vocês que o x vale 1, e aí vocês vêm e substituem. Vocês vão fazer isso, tá? Aqui, menos 2 vezes x mais 10. Então, isso aqui é um tipo de expressão algébrica. Olha esse outro. 4AB. 4AB. Entre as letrinhas aqui e o número, eu tenho meu ponto multiplicativo. Os livros normalmente não trazem esse pontinho bonitinho para vocês aí. Vocês têm que já entender que quando eu tenho letrinhas juntas ou então um número junto com a letra, está ocorrendo uma multiplicação, tá? Menos 3a elevado a 4, olha aqui uma outra multiplicação aqui. Então, aqui eu tenho multiplicação, o 4 que multiplica o A, que multiplica o B. Aqui, o 3 que multiplica o A, e este A está elevado a 4. Mais o B, olha só, o B ele está sozinho aqui, mas ele é uma variável. Então, vocês podem ter só a letrinha sozinha, não precisa dela estar junto com o número, não. Na realidade, nós temos um número aqui assim, tá? Esse número é como se fosse quem? 1 vezes B. Quanto que é 1 vezes B? Quanto é
1 vezes 3? Não é 3? Quanto que é 1 vezes 4? Não é 4? Então, por isso que aqui 1 vezes B, a gente não escreve 1. 1 vezes B é igual a B, tá? Então, por isso, se vocês virem uma letrinha sozinha, vocês vão raciocinar que do lado dela eu tenho o número 1, que está multiplicando ela, tá ok? Então, aqui estão as nossas expressões algébricas. Eu posso ter curtinha, eu posso ter uma expressão somente assim, olha, 2y elevado a 3. Isso é uma expressão algébrica. Eu não preciso de ter esse tanto de termos que a gente fala aqui, tá? Eu posso ter ela curtinha, tá ok? Vamos entender agora de como é composta esta expressão algébrica. Vou apagar aqui. A nossa expressão algébrica, ela é composta por termos. O que é um termo algébrico, tá? Ele é um produto. Gente, sempre que falar produto, vocês vão lembrar de quem? Eu sempre reforço isso, de uma multiplicação. Ele é a multiplicação, ele é um produto de números e letras, ou seja, 3 vezes aqui a letrinha, ou então somente de quê? De letras. O termo algébrico, ele tem que ter a letrinha nele, tá? Então, olha só, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou ter quantos termos algébricos? Eu vou ter 1, 2, 3 termos algébricos. Eu tenho 3 termos. Este termo aqui, o 10, ele não é chamado de algébrico, porque ele não tem letrinha, mas ele é um termo. O termo são separados sempre por quais sinais? De mais ou de menos, tá? Se eu tiver somente 3x ao quadrado, eu tenho um termo algébrico aqui. Se eu tiver somente o 10 é um termo da expressão, mas não é algébrico, ele não tem letrinha nele, tá ok? Então, o termo algébrico tem que ter quem? Número e letra sendo multiplicados, ou então somente a letrinha sozinha, igual esse aqui, olha. Quantos termos algébricos eu tenho aqui? Algébrico, 1, 2, 3 termos algébricos. E no primeiro, quantos termos algébricos eu tenho? 2, porque o 10, ele não tem letrinha, ele é um termo, mas não é algébrico, tá ok? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 termos algébricos, ou 3 termos. Então, esta expressão aqui, ela é composta por 3 termos, 2 algébricos aqui e um termo comum, tá? Por exemplo, na expressão, é essa que tá aqui, 4AB, 4 vezes A vezes B, menos 3A elevado a 4 mais B, os termos são 4AB, menos 3A4 e B. Olha, cada termo algébrico é formado por coeficiente, vai ser o número, e uma parte literal, que vão ser quem? As letras. Vocês vão lembrar de literatura, tá? Que literatura remete a quê? Português, e português a gente vê mais letrinhas. Então, a parte literal vai te remeter às letras, tá? E coeficiente, vai remeter aos números que estão ali do lado da letrinha, tá ok? E essas letrinhas, a gente não fala letra, né? Ah, o 4 tá junto com a letra A. Não é letra, a gente tem um termo que a gente usa na matemática, que é muito bonitinho,
que é chamado de variável. Então, essas letrinhas a gente não vai chamar de letrinha, não. Nós vamos chamar de variável. Variável X, A, B, Y, W, qualquer letra que vocês queiram usar do nosso alfabeto, tá bom? Então, sempre que falar de coeficiente, vai remeter ao número. Falou de parte literal, vai remeter às letras. E as nossas letrinhas são chamadas de variável. Então, a nossa parte literal, ela possui variável. São as nossas variáveis. Olha só o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? Este exemplo, ele nos mostra o seguinte: eu tenho uma expressão, tá aqui, 4AB menos 3A4 mais B, e nela a gente vai ter. Vejam bem, quais são os meus termos? Os meus termos, eles vão vir sempre separados pelos sinais de mais ou menos aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3 termos. Quais são eles? 4AB, menos 3A4 e o B. Aqui, eu vou achar o meu coeficiente. Coeficiente é o que vai estar do lado das variáveis, que as variáveis são as letrinhas, tá? Então, eu tenho 4, eu tenho menos 3 e eu tenho quem aqui que vocês não estão enxergando, mas ele tá lá? 1. Então, tá aqui, ó, os meus coeficientes, 4, menos 3 e 1. E a parte literal? Literal, letras, tá? Variáveis. São as duas juntas. Olha, aqui eu tenho AB, então vai ser quem? Então, vai ser AB. Parte literal, AB. Parte literal, A elevado a 4. Parte literal, B. B. Agora sim, e as variáveis? As variáveis aí vocês vão separar, tá? Eu vou ter a variável, nessa parte literal, eu tenho a variável A e a variável B. Nessa parte literal aqui, eu vou ter somente A e na de baixo somente a B. Então, coeficiente são os números que estão ao lado da parte literal. A parte literal são as letrinhas, né? Junto com a sua operação. O que é a operação? Aqui, o A está multiplicando B. Aqui, o A está elevado a 4. Tem que colocar a operação que a variável está exercendo. E aqui as variáveis sozinhas, né? Que são as nossas letrinhas. Tá ok? Então, esse conhecimento vocês têm que ter. Porque daqui para frente, a gente vai falar muito em coeficiente, variável. Então, para vocês que estão começando, vocês têm que entender isso, tá? Valor numérico de uma expressão algébrica. De novo aqui, a parte de expressão algébrica. Antes era só expressão que vocês faziam, só tinha númerozinho lá, agora tem letra, tá? Tem as nossas variáveis. O que é achar o valor numérico de uma expressão? Eu vou te dar uma expressão algébrica, nós vamos pegar, tá? Essa variável que está lá e vamos substituir ela por um número. Vamos fazer as operações que estão lá, multiplicação, divisão, soma, e aí nós vamos encontrar a nossa resposta. Nós vamos encontrar o valor numérico. Porque cada expressão, quando eu substituo a letrinha a variável pelo número, a gente resolve ela, igual você já resolve. Nós vamos fazer ali para vocês verem, tá? Isso aqui é importante. Para evitar confusão entre as operações, a gente recomenda que seja a substituição de cada variável pelo valor numérico, seja entre parênteses, até vocês acostumarem. Então, todas variáveis que a gente for tirar ela e colocar um número, nós vamos fazer isso dentro do parênteses. Olha só, trouxe 2 exemplos aqui para vocês.
Eu tenho essa expressão algébrica aqui, ó. É uma expressão, eu tenho 3 termos nela, né? 2 termos algébricos e o termo independente, que não tem letrinha, que não tem variável. Aqui, quem é a minha variável? É a letra M, tá? E olha só, eu falei aqui no exercício que o meu M vale quanto? Vale 2. Então, nós vamos resolver essa expressão e vamos chegar no valor numérico. Quanto que essa expressão vale? Então, nós vamos vir aqui, eu vou copiá-la novamente, 2m ao quadrado. Aqui, qual a operação que nós temos? Vezes, menos 5 vezes m, mais 3. O m vale 2. Então, agora, nós vamos, no lugar do m, colocar quem? O 2. Então, vamos lá. Fica 2 vezes. Vamos colocar dentro do parênteses, para vocês não confundirem. Menos 5 vezes 2, mais 3. Pronto. Recaímos nas expressões que vocês têm. Então, da expressão algébrica, a gente já caiu na expressão numérica, que só tem número. Quem que a gente resolve primeiro aí nesse caso? Potenciação e radiciação, depois multiplicação ou divisão, depois soma e subtração. Então, vamos lá para as nossas regrinhas, não pode esquecer ela não. Então, aqui vai ficar 2 vezes, vou resolver aqui. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que vão dar 4. Aqui, quanto que vai dar essa operação? Analisem os sinais. Um sinal, eu tenho menos e o outro é quem? Mais. Então, vamos multiplicar o sinal. Menos vezes mais vai dar menos. 5 vezes 2, 10. Mais 3. Vamos continuar resolvendo. 2 vezes 4, 8. Copio o restante. Menos 10 mais 3. Aqui, vocês podem agrupar os positivos e depois fazer a continha com os negativos, ou então vocês já podem ir fazendo a operação. Eu vou agrupar positivo, tá? Vou agrupar aqui quem? O 8 com 3, 8 mais 3, 11. Positivo. E quem que tem aqui negativo? Menos 10. E agora, a gente resolve. Se eu tenho 2 sinais diferentes, um é menos, o outro é mais. Vai vencer quem tem o sinal maior, que é mais, e aí eu faço a diferença. 11 menos 10, 1. Resposta mais 1. Precisa colocar o mais quando a gente está na resposta positiva? Não, tá? Mas não precisa, vocês poderiam colocar somente 1, ok? Então, é isso, gente, é muito simples, porém, vocês têm que saber as regras de sinais na multiplicação, na soma e subtração, na divisão. Não deixem isso passar, estudem isso, tá ok? Que daqui pra frente é só isso. E fazer a substituição, tá? Vamos fazer essa aqui do lado agora. Agora, aqui, a minha expressão é essa. Minha expressão algébrica é essa. E eu tenho letrinha A e tenho a letra B. Então, agora eu tenho A e variável B. Quanto vale a minha variável A? Menos 1. E a variável B? 2. Então, vamos substituir isso corretamente aí. Vou copiar aqui, ó. A ao quadrado vezes B, né? Menos A elevado a 3, mais B elevado a 2. Então, vamos substituir. Quanto vale meu A? Menos 1. Então, vamos pôr aqui menos 1, dentro do parênteses ao quadrado, vezes o B, que vale quanto? 2. Menos o A, que vale menos 1. Muita atenção. Esse menos é esse.
E agora o A, ele também é negativo, ó. Menos 1 elevado a 3. Mais o B, que vale 2 elevado a 2. Substituímos. Deixa eu arrumar esse negativo aqui, muito feio. Aí, a gente substituiu. Agora, a gente vai prestar atenção na resolução. Vamos lá? Vamos resolver as potenciações primeiro. Menos 1 elevado a 2, quem lembra aí? Quando você tem menos elevado ao expoente par, é menos vezes menos, né? Que vai dar o quê? Mais. E quando você tem menos elevado ao expoente ímpar, vai dar menos. Então, menos elevado ao expoente par, faz essa notação aí no caderno. Vai dar positivo. Menos elevado a ímpar, vai dar negativo. E mais vai dar sempre mais. Falo que o mais, vocês não se preocupar com ele, não. Tá? Então, negativo elevado a par, a minha resposta vai ser positiva. Então, aqui vai ficar mais. 1 elevado a 2, gente, não é 1 vezes 2, não. É 1 vezes 1. Vai dar 1. Vezes 2, né, que tá aqui, menos 1 elevado a 3, negativo elevado a ímpar, vou deixar dentro de parênteses, vai dar negativo, vai dar menos 1, mais 2 elevado a 2 vai dar 4. Agora, nós vamos fazer essas multiplicações, vamos tirar os parênteses. 1 vezes 2... tudo é positivo, vai dar 2. Menos vezes menos. O menos inverte o sinal. Ou vocês podem pensar na multiplicação. Menos vezes menos, mais 1. Mais 4. Pronto, agora tudo é positivo, vamos somar tudo. 3 com 4, 7. Então, esta expressão algébrica vale 7, o valor numérico dela é 7, ok? Então, ótimo. Vamos para agora, a gente vai jogar um pouquinho de expressão algébrica na nossa geometria. Então, tá lá na nossa geometria, tem essa questão lá. Escreva, olha só que bonito. Escreva uma expressão algébrica. Então, eu vou escrever uma expressão aqui. Por enquanto, eu não vou resolver nada, eu só quero saber a expressão algébrica. Para representar o perímetro de cada polígono. O que é perímetro, gente? Estão lembrando? Soma dos lados. Então, nós vamos montar uma expressão algébrica, nós não vamos resolver nem nada, representando o perímetro. Então, se eu vou somar os lados aqui, como que vai ficar esse perímetro? Vou começar a somar do D. Então, eu vou somar D mais 5 mais quem? O B mais o C. Ok? Então, aqui eu tenho quantos termos? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Quantos termos algébricos? 3. É o D, um D, um B e um C. Então, pronto, montei aqui. Olha a letrinha B agora. Eu tenho um triângulo com esses lados aí. Aqui eu tenho C mais N. Agora, preste atenção. Olha, C mais C. Aqui eu tenho um C com mais um C. Eu posso juntar esses dois termos. A gente chama de termos semelhantes. Então, um C com mais um C, eu vou melhorar isso aqui, vai ficar quanto? 2C mais N. Aqui eu não consigo agrupar mais nada. No primeiro, não tem jeito de eu agrupar, não. Olha, eu tenho D, B e C, as minhas variáveis. Então, não tem como agrupar, não, tá?
Aí, aqui vão ser 2C mais N. Ok? Por exemplo, se eu tiver, vou aproveitar esse cantinho, x mais 2x mais y. Quais são os meus termos semelhantes, né? São aqueles que a gente tem as letrinhas iguais, olha, x, x e x. Quem é o coeficiente deste aqui que não tem nada? 1, 1. E o coeficiente desse é o 2. Então, aqui, nós vamos agrupar os termos semelhantes. 1x mais 1x, 2x, mais 2x, 4x mais y. Tá? Ok? Então, vamos agora aqui para a letrinha C. Na letra C, como que a gente vai somar aqui? Vai ser K mais K mais B mais B. K mais K, B mais B. Quais são os meus termos semelhantes? Eu posso agrupar o K com K e o B com B. Quanto que vai ficar? 1K mais 1K, 2K. 1B mais 1B, 2B. Então, tá aí, agora não consigo agrupar nada. Então, essas expressões representam o perímetro. Aí, se eu falar com vocês, cada uma dessa letrinha vale 1. O que vocês vão fazer? Né? O B, o D, o C, vocês vão lá, substitui e resolve a continha, para você saber quanto que é o perímetro. Tá? Depois nós vamos fazer um exercício assim. Olha só a próximo exercício aqui. Preencha a tabela escrevendo os termos de cada expressão algébrica. Nós vamos fazer ela aqui nessa folha. Aqui, no primeiro aqui, eu tenho os termos, então, eles são separados por mais e por menos. Então, eu vou ter um termo, 2 e 3, tá? Então, quais serão os termos aqui? Menos 8AY, vou pôr um quadradinho. O 11 e quem mais? O X. Agora, olha esse termo, essa expressão de baixo. Eu vou copiar ela aqui. 4A mais 2/5 menos A mais 3/5. Nós temos termos semelhantes aqui? Temos. Quem? Veja bem, o 4A com menos A. E qual outro que a gente tem? Os independentes, que é os termos que estão sozinhos aqui. Sem letra, sem a variável. O 2/5 com o 3/5. Então, nós vamos agrupar isto. Nós vamos fazer 4A menos A. E vamos fazer mais 2/5 mais 3/5. Lembrando que quem vai estar do lado desse A é o 1. Então, olha como que a gente faz. Vocês vão pensar no coeficiente. 4 menos 1, 3. A. Vocês não vão fazer A menos A, não. Vão fazer 3A, tá? E aqui, eu posso somar os dois, porque eu já vou estar com o denominador igual. Então, aqui vai ficar mais, aqui é 5, 2 mais 3, 5. Quanto que é 5 dividido por 5? 1. Então, essa minha expressão algébrica, eu posso reduzir ela em quais termos? 3A mais 1. Tá? Então, aqui seriam os termos 3A mais 1, reduzido, tá? Depois que eu já agrupei tudo e organizei. Vocês vão ter que fazer isso em alguns exercícios, juntar os termos semelhantes. Igual nós juntamos aqui atrás, ó. Igual nós juntamos o K com K, o B com B, o C com C, tá bom? Próximo.
Considere a expressão. Aí tá aqui a expressão. Para completar o quadro, tá? Aqui é ST. Não apareceu direito não, mas é ST. Vamos lá. Aqui nós temos os termos, já estão separados aqui para vocês. E agora a gente vai completar. Quem é o coeficiente numérico deste termo? O 9. Quem é a parte literal? O x. E nesse termo aqui, menos x sobre 4? Menos x sobre 4, gente, vocês vão lembrar que do lado x está quem? O 1. Então, eu posso escrever assim, ó, menos 1/4 vezes x. Então, quem que é o coeficiente numérico? Menos 1/4. Quem é a parte literal? X. Quem é o coeficiente numérico? 8. A parte literal? A. Quem é o coeficiente numérico? Menos 4. Tem parte literal? Não, não tem. Quem é o coeficiente numérico desse aqui? Menos ST. Quem é o número que está aqui que vocês não estão vendo? O menos 1. E a parte literal? ST. Tá? Aqui, pedindo para pintar os quadros que contêm os termos semelhantes ao termo apresentado aqui no primeiro. Então, 7ABC. Eu vou olhar o termo semelhante pelas minhas variáveis, pela minha parte literal. ABC, eu posso escrever CAB. Na multiplicação não altera nada. Então, eu tenho este termo, este quadradinho, possui ABC e CAB a mesma coisa. BAC também tem termo semelhante. E aqui, ABC sobre 2 também tem termo semelhante. Só vou aproveitar esse gancho. Como que ficaria esse? É a mesma coisa assim, ó. Meio vezes ABC, tá? Também tem termo semelhante. Aqui, quem é a minha variável? X. Quais aqui nós vamos ter o x? X elevado a 1, tá? Esse x aqui que nós estamos vendo, ele tem como se fosse elevado a 1 aqui, ó. Não aparece não, mas ele tá lá. Então, vai ser esse. Esse, o x elevado a 3, então não pode. Esse pode. E esse aqui também pode. Se eu separar ali, vamos aproveitar de novo e vamos treinar. Fica meio vezes x, tá? E aqui, quem é o termo semelhante? Esse é meu termo independente, ele não tem letra nele. Então, eu tenho que pegar os que não têm letras. Vão ser esses. Tá bom? Próximo, o último aqui, só para a gente memorizar. Essa parte, gente, olha só. Considere um número natural N e escreva uma expressão algébrica para representar cada situação. Eu falo que isso aqui é o nosso raciocínio matemático. Então, vocês vão ler cada frase e nós vamos pegar e vamos escrever na linguagem matemática, tá? Isso é o potencial de raciocínio de vocês. E vocês conseguem. Olha aqui. Olha para vocês verem como que é facinho. O triplo de um número. Se eu não conheço esse número, ele já mandou trabalhar com quem? Com o N. Então, esse número meu vai ser o N. Triplo. Triplo é o quê? Então, nós vamos raciocinar isso e vamos escrever. Triplo é 3 vezes, vocês não vão usar o x não, é pontinho. 3 vezes N, tá? B, a soma, então eu vou ter uma soma. De quem? Do dobro de um número com 5. Dobro do número, o número pediu para usar N, então vai ser 2 vezes N. Eu vou somar com quem? Com o 5.
tá? A soma, então, eu vou ter uma soma de novo. Quem com quem? Dá metade de um número, eu vou pegar, então, o número n e vou dividir por 2, né? Metade dele, então, eu divido por 2, sempre na fração. Com quem? Com quádruplo. Quádruplo é 4 vezes. Gente, olha a interpretação de português, o tanto que ela é importante na matemática. Seu quádruplo. Quádruplo de quem aqui que nós estamos falando? O quádruplo do número. Esse seu aqui, ó, é quem? Se refere ao número. Então, vai ser 4n. Tá? Então, a interpretação em português, ela é importantíssima na interpretação de matemática. Próximo, aqui. A diferença, diferença é menos. Entre quem? O triplo de um número, então é 3n, ele vem primeiro, viu? E a sua terça parte. O que é terça parte? É dividido por 3. Essa sua aqui, ó, tá remetendo a quem? Ao número. Então, é n sobre 3. Tá? Vocês estão estudando isso aí em português, então, os pronomes possessivos? Pois é. Então, esse sua aí, ó, é a posse do número. Se refere ao número. Próximo. A diferença, diferença é menos. Entre o quadrado de um número, vocês não vão desenhar quadrado de n, não. Vocês têm que lembrar que é n elevado a 2. Então, é n elevado a 2, o quadrado de um número, e 7. O que mais? Isso aqui sempre fala produto. O produto, eu já puxei uma setinha aí, já expliquei isso a vocês. Produto, vocês vão lembrar de uma multiplicação. Então, se é uma multiplicação, olha só, eu vou pôr o pontinho multiplicativo. Não vamos usar o x mais não, porque o x agora já vai ser variável, tá? Então, o produto de quem? Do cubo de um número, então, é n elevado a 3, com a sua quinta parte. Quinta parte é dividido por 5. Sua quinta parte é a quinta parte de quem? Do número, tá? E essa aqui? Um número adicionado. Adicionado, gente, é adição. Então, eu vou ter aqui no meio mais. Adicionado ao seu antecessor. Isso aqui cai, mas pega muita gente, tá? Imaginem comigo. O meu primeiro número, olha só, ele vai ser quem? O n, tá? Quem é o sucessor do n? Vamos supor que esse número aqui seja 2. Quem é o sucessor do 2? Não é o 3? E o antecessor do 2? Não é o 1? O que aconteceu daqui para cá? Eu somei quem? 1. E daqui para cá, se eu fizer o antecessor desse número aqui, eu vou ter que fazer o quê? Tirar 1. Então, eu vou somar um número, que é o n, com o seu antecessor. O antecessor, então, vai ser n menos 1. Olha, se o número for 2, o antecessor dele não é 1? Então, é o número menos 1. Se o número for 1000, quem é o antecessor do 1000? É o 1000 menos 1. Então, esse n aqui, ó, sempre que falar de antecessor, vocês vão colocar n menos 1. E se fosse sucessor? N mais 1. Só que tá pedindo para somar com o antecessor. Então, é mais n menos 1.
Se vocês quiserem melhorar aqui para ficar bonitinho, ó, vocês podem juntar n mais n, 2n menos 1. Tá? Então, falou em antecessor, n menos 1. Sucessor, n mais 1. Ok? Então, é isso, gente. Então, aqui é uma explicação muito importante essa parte. Parem e estudem, ok? Para vocês ficarem joia aí nas próximas. Abraço e bye, bye.